amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é cada vez mais digital, mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. E é disso que nós vamos tratar aqui nesta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Vamos falar aí sobre justamente todo esse movimento, mais uma vez, toda essa questão aí que vem acontecendo aí no agronegócio, da agricultura digital, da internet das coisas no campo. E para poder falar isso e muito mais sobre esta questão, eu tenho a grande satisfação de receber aqui o José D'Amico da Sycrop. José, satisfação contar contigo no Agropapo, meu cara. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, José, quero que você possa inicialmente apresentar aí quem que é a Sycrop, aí, é uma startup aí do agronegócio, é isso? Isso, é uma startup de AgTech. Nós começamos em 2015 e o que nós fazemos é trazer Big Data e Machine Learning para essa área de agronegócio. Machine Learning que você fala, inteligência artificial, inteligência artificial. Hoje esses dois termos estão muito em voga, né? Acho que são três termos que fazem de fato a base da Sycrop, que são Big Data, Machine Learning e IoT. Mas mais do que palavras que todo mundo está dizendo, nós de fato fazemos isso, né? Nós começamos com uma pesquisa científica que virou o principal cérebro da Sycrop, a gente chama ele de Tamandaré, usamos um nome indígena, e a primeira coisa que ele faz é ficar coletando dados, né? Antes de atender qualquer cliente, a gente coleta muitos dados. Hoje nós coletamos mais de 300 mil blocos de dados diariamente sobre todos os aspectos da agricultura. Quais são esses aspectos? É um modelo matemático que foi criado que é baseado em 5 fundamentos. Clima, pragas, mercado, logística e manejo. Primeiro nós coletamos todos esses dados de diversas fontes. Satélites, notícias, Twitter, redes sociais, jornais locais, estações meteorológicas, radares meteorológicos, de uma série de coisas. E também do que o próprio produtor está fazendo no campo. Essa é a base da onde tudo começa. Aliás, da onde tudo começou na Sycrop, ainda sem ter cliente. Perfeito. A partir daí, a gente tem duas soluções. Uma que é o AgroAssist para o produtor rural. Outro que é o Web Farms para o B2B. Então, para bancos de crédito, ou seguradoras também para a área agrícola, bancos de crédito agrícola, cooperativas, associações, sindicatos rurais, né? Que é a cadeia do agronegócio. Claro. E essa solução que você pontuou inicialmente, AgroAssist para o produtor rural, quais são os produtos, quais são os serviços ali que estão à disposição, enfim, disponíveis para o produtor rural? São vários planos extremamente acessíveis, desde o gratuito até o que é pago por mês, dependendo de quanto é a área do produtor. Mas basicamente ele pode fazer o seguinte: ele pode fazer a gestão completa da fazenda dele associado com monitoramento climático, por exemplo. Então não é só aquela gestão que ele vai fazer, vou fazer a contabilidade da minha fazenda, o quanto gastei e tudo mais, mas é ligado com monitoramento climático. Além do monitoramento climático, ele pode também ter acesso à classificação do solo dele, quer dizer, ele pode saber exatamente qual da área dele, que tipo de solo que é, e com isso entender melhor qual é o balanço hídrico do solo dele. Então, o que isso significa? Significa que ele vai poder determinar com maior assertividade a janela de plantio e de colheita. Qual é o melhor dia de eu entrar plantando? Qual é o melhor dia de eu entrar colhendo? Entendeu? Ele pode também, se não há uma cobertura de estações meteorológicas suficiente para ele fazer o monitoramento climático, ele pode adquirir uma das nossas estações que vão subir esses dados para o nosso modelagem matemática e vai dar para ele uma previsão melhor. Mas não é só uma previsão tradicional, é o que nós chamamos de previsão hiperlocal, ou seja, nos próximos 5 dias, a cada 3 horas. Então ele tem que aplicar um defensivo, ele quer saber exatamente a direção do vento, alguma coisa mais assim para ele fazer uma aplicação que tenha maior eficiência e menor custo. O AgroAssist dá isso para ele. Ele quer, por exemplo, monitorar o mercado para saber se essa safrinha, esse milho safrinha, ele vai vender a futuro, ele vai armazenar, o que ele vai fazer, venda a balcão, o que ele vai fazer disso, em qual cooperativa ele vai fazer isso, ou se ele vai tentar fazer uma venda direta no porto, qual é o melhor frete para ele usar. O AgroAssist oferece todo esse tipo de informação. Ele apresenta aí, vamos dizer assim, recomendações de uma exato. Maneira objetiva, clara? Como é que é isso? Muito objetivo. Acho que é através de dashboard, né? Então ele acessa via internet,
tá? E ele tem tudo num lugar só. Tudo. Tá. É essa a ideia, né? Muitos desses dados, de alguma outra forma, ele até pode coletar, mas não consolidado. Perfeito. Então, no mesmo lugar onde ele vê previsão climática, ele vê os armazéns homologados pela Conab. No mesmo lugar que ele vê essas duas informações, ele vê os custos de frete. Tá. No mesmo lugar, ele pode ver, por exemplo, alertas climáticos que o INMET oferece. Em todo esse dashboard, sem sair para outro site, ele pode configurar quais notícias são importantes que ele lê. Daí o nosso sistema vai nos principais sites de notícia e numa página só coloca as 10 principais notícias, por exemplo, de hortifruti. Ou hortifruti versus clima. Então, a ideia é o nome dele mesmo, ser um assistente virtual para a área agrícola. Agora, o que todo, vamos dizer assim, essa novidade toda da tecnologia da informação avançando no campo, na agricultura, na pecuária, o que isso de fato vem acarretando em termos de benefícios para o produtor rural? Essa é uma pergunta muito importante. O que a gente tem visto que beneficia o produtor historicamente, na história da agricultura, o primeiro passo é a terra. É quando o produtor tem quanto mais acesso à terra, maior produtividade. Só que daí, quanto maior a terra, mais pessoas ele precisa trabalhar. Então, daí vai o segundo avanço, é o maquinário. O maquinário faz que ele avance sobre mais terras com menos pessoas. Ainda assim, ele precisava aumentar mais a produtividade. Então, veio os defensivos e adubos. Ainda assim, ele queria aumentar mais a produtividade. Veio as sementes geneticamente modificadas. Isso mudou a vida em termos de resultados. Tá. Só que uma área foi esquecida. A gestão. Hoje, todas essas coisas estão sendo utilizadas e muito bem utilizadas. O número de sacas por hectare tem aumentado, mas ainda perde-se muito dinheiro com má gestão e gestão estratégica. O AgroAssist ele vem para resolver esse problema, tanto para o produtor que tem acesso a grandes terras, quanto para quem mais representa a agricultura no mundo. Um dado das Nações Unidas diz que 80% de todo o alimento produzido no mundo, quer dizer, o que nós vamos comer agora no almoço, 80% do nosso prato veio da agricultura familiar. Certo. Esses caras têm menos do que 50 hectares. Esses caras não têm acesso à terra, então não adianta ele ir para muito maquinário, não adianta, porque ele não tem área para crescer. Perfeito. Mas onde ele pode crescer? Na gestão. Aí ele vai reduzir custos e aí sim ele vai conseguir valer mais a pena a produção que ele está fazendo. Muito bem, meu caro. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco. No segundo bloco eu quero explorar um pouco mais contigo a solução que você pontuou aí para o universo aí B2B, né? Sim. Para as empresas e tudo. E também dos desafios aí para a implantação aí dessa questão toda aí da tecnologia da informação no campo, certo. Ok? Muito obrigado. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo, ao intervalo do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na AltVia, TV da internet. Antes da chamadinha aí do nosso intervalo, eu quero aí mais uma vez divulgar aí o evento que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, na próxima semana, o evento chamado aí Pet Brasil. Vai aparecer aí na sua tela aí o folder eletrônico. Ele terá aqui em São Paulo justamente aí uma grade aí de palestras, aí de seminários, sessões sobre agricultura digital. Bom, mais informações aí vocês podem conferir aí no e-mail e endereço aí do evento. Bom, o Agropapo, se você quiser rever este e outros programas, é só acessar lá o YouTube da AltV e também o YouTube do Agropapo, é youtube.com/agropapo. O Agropapo também está aí no Facebook, acompanha a nossa fanpage, facebook.com/agropapo. No Twitter, o nosso perfil é @agro_papo, no LinkedIn e no Google Plus também. Vamos ao intervalo desta edição e voltamos já já.
Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Você sabe, o Agropapo tem dois grandes propósitos, dois grandes objetivos. Contar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades e ao mesmo tempo mostrar quais são as tendências de consumo para o tomador de decisão do agronegócio. Bom, na abertura aqui desse segundo bloco, antes de nós continuarmos a nossa boa conversa com o José D'Amico da Cycrop, eu quero mais uma vez divulgar aí o evento aí da TIR Brasil, que vai acontecer aqui em outubro também na cidade de São Paulo, que vai falar justamente de toda essa questão aí da agricultura digital, internet das coisas no campo e tudo mais. Mais informações aí no e-mail na sua tela. Bom, vamos voltar aqui a nossa boa conversa com o José D'Amico da Cycrop. José, a gente falou bastante aí sobre as soluções para o produtor rural aí, Sim. vamos dizer assim, pessoa física aí, Sim. em termos de tecnologia, da informação, para tomada de decisão, melhor gestão no primeiro bloco. Agora eu quero explorar contigo um pouco também, você disse que a Cycrop também aí tem um módulo aí para as empresas, né? Para o universo business to business. Como é que funciona isso? Sim. Bom, acho que é uma ligação da cadeia do negócio, né? Se o produtor não plantar, você não consegue abastecer as cidades e todo o mercado. E um dos grandes problemas da agricultura, a agricultura é um assunto que a gente tem que tratar levando em consideração a complexidade que ela é. E para que você consiga garantir a oferta de produtos, você precisa de fazer monitoramento. Quer dizer, o B2B precisa estar olhando para o produtor e saber duas coisas. Qual é o risco de algum problema acontecer, certo? E como que eu monitoro em tempo real a produção, e não só a produção, aqueles 5 fatores que eu falei, como eu monitoro o clima, as pragas, o mercado, a logística e o manejo, né? Então, uma das coisas que nós oferecemos são previsões, certo? Então, por exemplo, uma usina de álcool e açúcar precisa fazer uma previsão de quanto que vai ser as safras numa região do Brasil, levando em consideração, por exemplo, os outros produtores internacionais, como, por exemplo, Índia, Malásia, e você precisa saber, então, essas relações, né? Tá. Então, a gente faz isso, só que fazemos isso de uma maneira bem diferente ou mais atual, que é usando aí na prática machine learning, algoritmos especializados para isso, onde você basicamente tem pouca interferência humana, né? Então, ao invés daquela ideia que se tinha de grandes bancos, onde você tem um departamento de pesquisa econômica, ou de uma consultoria, onde você tem vários consultores trabalhando, o que é muito importante também, em ferramentas como Excel, como SAS, várias ferramentas para isso. Hoje a gente tem algoritmos que rodam na nuvem, eles vão recebendo inputs coletados automaticamente, como eu falei anteriormente, e daí isso já vai dando em tempo real as previsões, entendeu? Basicamente é isso. Tá, meu cara. Agora me conta uma coisa, em termos assim, por exemplo, de desafios. Sim. Você pontuou muito bem da coleta de dados aí que já existem e tudo mais. Agora, essa coleta de dados mais específica de cada propriedade, de cada talhão. Sim. Não temos aí um desafio justamente de infraestrutura aí no campo, principalmente em relação a telecomunicações? Sim, temos, de fato, nós temos esse problema. Naqueles 5 pilares você tem uma malha de estações meteorológicas pequena, você tem poucos radares meteorológicos também no Brasil. Você não tem um centro de informação único sobre situação de estradas, por exemplo, e falando do produtor rural, você não tem conectividade de internet.
Muito se diz sobre o Brasil, que isso é um problema, mas de fato isso é um problema no mundo todo. A questão é o seguinte, vale muito mais a pena uma operadora colocar uma antena de celular onde ela vai ter maior número de pessoas pagantes, Claro. né? Vai arcar com o custo de uma rede onde não tem, isso é muito problema. E aí vem muito o papel do governo. Mas quando você abre isso, quando você chega e coloca infraestrutura, todo mundo vai fazer uso disso. Mas a questão é como colocar a infraestrutura. Tá? E daí tem algumas coisas que nós temos trabalhado. Não daria para eu chegar com a Cycrop e falar, vamos esperar vir infraestrutura. Então a primeira coisa que a gente desenvolveu foi, nós pegamos um projeto aberto, de um hardware aberto, né? Fala-se muito de software open source, mas também tem open hardware. Nós colocamos esse projeto, fizemos algumas modificações e solicitamos a produção na China. E esse hardware permite que você conecte um chip de celular de qualquer operadora e consiga fazer uma conexão a antenas de celular que estão até mais do que 30 quilômetros da propriedade. Né? Ele leva um conjunto de antenas bem diferenciado, você instala isso e consegue um mínimo de conectividade. Daí você fala, internet, 3G, 4G? Não. Eventualmente, se um modem dessa antena prover e você tiver um acesso da antena para outra estação, poderia até ser. Mas que seja somente SMS. Os nossos aparelhos, as nossas estações, os nossos sistemas funcionam com um protocolo de internet que a gente colocou em cima do SMS. E se você entrar daí no AgroAssist com acesso gratuito, você pode colocar sua fazenda lá e ele vai mapear quais são as antenas de celular mais próximas da sua propriedade. Correto. E qual operadora. E vai te dizer, olha, para você ter a melhor recepção, você precisa dessa operadora. Nesse caso, só o seu celular funciona. Nesse caso, ela está mais distante. Então, seria legal esse aparelho. Ou, nesse caso, nem esse aparelho. Como que nós resolvemos esse? Eu não tenho aparelho. Nós desenvolvemos uma outra pesquisa. A Cycrop é muito focada em pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, nós fizemos o que nós chamamos de protocolo de alta latência, que permite que você colete dados, não é simplesmente uma aplicação offline, mas que ele fique lá no que nós chamamos de uma memória temporária, e daí quando ele chega na cidade, nós medimos isso. O produtor rural mais remoto, ele chega numa conexão de internet, ele se conecta à internet em até 12 dias. E aí é feita a sincronização, mesmo com celulares com pouca capacidade. Tá, perfeito. E essa questão, vamos dizer assim, num processo de tudo que é novidade, tem um desafio aí de aculturamento, de catequização. Você aí como um empreendedor justamente desse universo aí das startups do agronegócio, como é que você tem visto isso dentro da agricultura brasileira? Isso é fundamental. A educação do produtor rural especificamente sobre a gestão da sua produção como um negócio é, na minha opinião, o principal fator que vai levá-lo a maior produtividade e, a partir daí, levá-lo ao acesso à tecnologia. Veja que eu não estou falando dele, na nossa opinião, chegar e fazer o acesso à tecnologia direto. Eu estou dizendo que o principal é a educação de negócios, entender a sua propriedade como um negócio. Só que, obviamente, como você não está no centro da cidade, você não pode trazê-lo para um programa que nós possamos abrir aqui no Agropapo e falar, vamos fazer uma educação aqui. A pessoa não pode vir aqui. Nós temos que chegar até ele. Perfeito. E aí a tecnologia é fundamental. Então, nós precisamos fazer essa catequização e esse aculturamento que necessita da tecnologia, mas qual é a disciplina inicial, na minha opinião? A gestão. Tá? O produtor... eu nunca vou ter dúvida da qualidade de um produto do produtor rural brasileiro. É a melhor qualidade do mundo. Eu nunca discuto isso. Ele é fantástico, ele já sabe isso. E ele está muito antenado. Quando você começa a falar de agricultura de precisão, ele ainda não tem capacidade, mas ele já sabe muitos termos, muitas coisas. E você fica boquiaberto. A questão é na gestão. A questão é questão financeira. Perfeito. Bom, o caminho está aberto, né? Sim. Agora, para a gente poder esmiuçar isso um pouco, a gente tem falado de todos os produtos e serviços, mas todas essas soluções aí de tecnologia da informação para o agronegócio está acessível ao pequeno produtor? Custa caro ou não? É só para o grandão? Como é que você pode pontuar isso? Olha só,
As ofertas, se nós formos pegar um 2014, certo? Perdão, 2015. O ano de 2015, houveram 4 bilhões de dólares, certo? Injetados em empresas de AgTech, segundo o site AgFunder. Mas mais de 95% de todo esse dinheiro foi para empresas de AgTech que forneciam soluções para o que nós chamamos de fazendas corporativas. Tá. Fazendas mais do que 1.000 hectares. No Brasil, isso representa, segundo o censo do IBGE de 2006, 0,9%. Quer dizer, nem 1%. Quer dizer, nesse caso, primeiro, a oferta tem sido só para os grandes. Primeira coisa. Mas na Cycrop nós acreditamos que isso não deve ser assim. Primeiro, nós acreditamos duas coisas, que a cadeia de negócio deve subsidiar o acesso à tecnologia do pequeno produtor. Mas quando eu penso que um celular com sistema operacional Android está acessível ao produtor rural por cerca de R$300, nós entendemos que esse valor é importante como base do que é os nossos produtos. Então, para a Cycrop, por exemplo, ele começa com um produto gratuito, depois um de R$10 por mês, depois um de R$49 por mês, depois um de R$149 por mês. E aí sim vai crescendo, claro que sempre atentando ao patamar de até 50 hectares, que no Brasil, até 50 hectares, nós temos 4.600.000 estabelecimentos rurais. No Brasil, o total é de 5 milhões, pouco mais de 5 milhões. Isso, quer dizer, com valores de, por exemplo, até R$49 por mês, você tem o sistema mais barato de gestão integrada da fazenda com monitoramento de outros aspectos que existe no mercado. Aliás, não só no Brasil, esse é um sistema que é mais barato no mundo todo, entendeu? Então, isso foi importante, dar acessibilidade a ele, entendeu? Bom, só que para a Cycrop fazer negócio, ela vai precisar pulverizar, ela vai precisar chegar. E esse é o nosso maior desafio, entendeu? Enquanto isso, mudando um pouco, enquanto isso não chega, nós precisamos de explorar negócios no B2B. Entendeu? Legal. Muito bem, meu caro. Bom, já é um grande bordão aqui do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Sim. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, presença aqui no nosso programa, no Talk Show do Agronegócio, do novo agronegócio, e deixar aqui o espaço para você poder deixar os contatos aí da Cycrop, por favor. Tá bom, claro. Eu agradeço a oportunidade, foi um momento onde eu pude explorar um pouco e falar para todo mundo sobre o que é a Cycrop. E se você tem interesse, vem falar com a gente. Nós somos um grupo de pessoas extremamente acessíveis. Se você é produtor do rural, em agroassiste.com.br. Se você é parceiro do agronegócio, é um banco, uma seguradora, uma cooperativa, uma associação, entra no site cycrop.com.br e fala com a gente vai ter o maior prazer em entrar em contato com vocês. Muito bem, meu caro. Agradeço e volte mais vezes para contar as novidades. Tá bom. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Se você quiser rever esta e outras edições, acesse o YouTube oficial da AltV ou também o YouTube oficial do Agropapo, youtube.com/agropapo. Bom, o Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luquete. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.